Fale comigo assim: comunhão e adoração. Abra sua Bíblia comigo. Salmos, livro dos Salmos, capítulo 133. Salmos 133. Acompanhe comigo aí. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, bom é estar na Tua presença, Pai. Bom é estarmos unidos, louvando ao Senhor e engrandecendo o Teu nome. Senhor, fala conosco nesta noite, de uma forma, meu Deus, que as nossas vidas sejam transformadas, impactadas pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, fala com cada um aqui. Fala, meu Deus, com aqueles que de casa nos acompanham. Que o Senhor, meu Deus, venha transformar todas as nossas vidas para vivermos ainda o melhor que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, usa a minha vida como um instrumento em Tuas mãos. Fala, Senhor, através da minha boca, pela unção do Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai, é que nós clamamos a Ti, e desde já nós Te agradecemos. Aleluia, graças a Deus. Assente-se no seu lugar. Nós precisamos entender que na palavra de Deus há inúmeros princípios para o crescimento, e há aqui um louvor a Deus, um louvor do salmista que ele agradece, ele louva a Deus por haver união, e ele compara essa união com algumas coisas que são poderosas na sua palavra. E o salmista Davi, ele diz: ó, como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos. E quando nós vivemos em união, tem até um livro do A.B. Huber, que ele fala a respeito do purê de batatas. Ele fala a respeito de um saco de batatas, que ali, todas as batatas num saco, guardadas, elas estão ali unidas, estão em união. Mas quando você pega essas batatas, você cozinha elas e você amassa todas elas, essa unidade não pode, você não consegue mais diferenciar o que é uma batata ali, porque estão todos juntos, todos conectados, todos unificados. Essa unidade, esse purê de batata, é assim que deve ser a igreja, não como um saco de batata. Não é daquela frase lá, se é um rato ou é um saco de batata, se é um homem ou é um saco de batata, é um homem ou um rato, não é isso. Fala a respeito da unidade, de nós andarmos juntos, conectados, entrelaçados, onde não possa haver diferença lá fora. É lá fora a diferença que se faz. As pessoas vão olhar e vão saber, esse daqui, ele faz parte da igreja do Evangelho Quadrangular, a Catedral do Amor. Tem que ser óbvio, porque ele vai olhar e vai ver a diferença, e vai falar: olha, de onde você é? Fala: eu faço parte do purê de batata lá da Catedral do Amor. Eu estou misturado lá, eu estou junto. Não é uma batata que não se conectou, está junto. E esse caminhar juntos, ele exige algumas coisas de nós. Exige dedicação, empenho, mas principalmente doação. Doação.
Porque quando nós nos doamos uns aos outros, é que nós passamos a entender que nós somos um só. Quando a gente se doa ao nosso irmão, quando a gente faz algo pelo nosso irmão, nós estamos fazendo pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Na sua palavra, Jesus deixou registrado, o Senhor deixou registrado, que aquele que recebe alguém que está em necessidade, aquele que dá comida para o necessitado, às vezes está servindo o próprio Jesus. Porque Jesus disse na sua palavra, Ele disse assim: você me deu comida quando eu tive fome, você me deu de vestir quando eu não tinha o que vestir, você supriu a minha sede quando eu tive sede. E muitos dirão: mas Senhor, quando foi que eu dei comida para o Senhor? Quando foi que eu vesti o Senhor? Quando foi que eu te dei água? E Jesus diz: quando você atendeu um dos meus pequeninos, você estava fazendo a mim, estava fazendo por mim. Isso demonstra a nossa unidade. Isso demonstra que nós somos um em Cristo. Nós não somos uns em Cristo, somos um nele. E a palavra nos ensina que quando um de nós sofre, todos sofremos juntos. Todos nós sofremos juntos. Quando um de nós está feliz, todos estão felizes juntos. Todos comemoram. Precisa ser assim. Quando nós estamos juntos, nós sentimos a dor do nosso irmão. Nós sentimos a perda do nosso irmão. Nós sentimos a necessidade do nosso irmão. E a gente vai para cima, batalha junto. Mas quando nós ficamos felizes, como hoje, nós oramos pelos aniversariantes, e quando alguém faz festa, faz aniversário, a gente comemora junto, a gente faz festa junto, a gente celebra junto, e isso faz toda a diferença para o nosso crescimento. Isso faz toda a diferença para nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. E é assim que precisa ser. Poxa, pastor, como é que eu vou fazer um aniversário e chamar todo mundo da igreja? Eu não tenho nem lugar para pôr. Mas não é assim, não é disso que eu estou falando. Você não precisa chamar 200 pessoas para a sua festa de aniversário. É óbvio que nós chamamos os que são mais próximos, porque não está fácil. Imagina fazer um festão, quem que aguenta? É puxado. Só se o Carlinhos estiver na churrasqueira, aí rola. Vocês viram de quem a Maria Júlia puxou, né? Brincadeiras à parte, nós fazemos os nossos grupos, que não são panelinhas. Panelinha é algo abominável. Mas, às vezes, a gente se identifica melhor com determinados grupos, e não tem nada de errado nisso. O que a gente não pode é fazer as panelinhas. As panelinhas, elas desagradam ao Senhor. O que é panelinha? É um grupinho que se fecha e não deixa ninguém entrar. Isso daí, Deus olha e despreza esse tipo de coisa. E graças a Deus aqui a gente não vê esse tipo de coisa. Grupos que se fecham e impedem a entrada de outras pessoas. Isso é abominável a Deus, isso é desprezível. Mas graças a Deus que cada grupo que se forma, a gente só vê cada grupo crescendo. Por quê? Porque há amor. Está escrito lá fora, catedral do quê? Do amor. Se nós não vivermos isso, já falei, serra aquele treco, joga no chão, queima aquele negócio ali. Nós precisamos viver o amor. E é por isso que a placa continua de pé, porque essa igreja vive o amor. Senão a gente ia mudar o nome. Graças a Deus por isso, porque nós atendemos os nossos irmãos. Nós vemos alguém que está passando uma dificuldade, a gente corre em atender. Vê alguém que está celebrando, vamos celebrar junto. Precisa ser assim. Abra sua Bíblia, 1
Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Aqui está falando que todos nós somos um corpo, um único corpo. Então se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todo mundo faz festa. E eu costumo dizer que a gente é feliz, as coisas vão bem na casa de Deus, tudo vai bem. E às vezes eu ouvia no passado alguém falando assim: poxa pastor, se melhorar estraga. Não, se melhorar, o que acontece? Vira festa. Se melhorar, a gente faz festa. Por quê? O que está bom ainda pode ficar melhor. E é por isso que nós precisamos ter comunhão, andarmos junto. E eu quero dar o exemplo aqui das casas de paz. A cada 8 semanas, nós temos batismo, casas de paz, e vai acontecendo. As casas de paz são um trabalho da igreja, para que as pessoas se aproximem, para que as pessoas se sintam confortáveis em participar de todos os grupos, para que as pessoas andem juntas. Está aqui o Richard e a Kellen, estão aqui o Richard e a Kellen, que são os coordenadores das casas de paz, e eles trazem testemunhos a cada sequência de casas de paz, eles trazem testemunhos daquilo que acontece. E até hoje, de todas as sequências de casas de paz que nós fizemos, todos os lares que receberam esse trabalho, em todos eles os pedidos de oração foram atendidos. Não é verdade? Não passou um lar sequer sem ter um pedido de oração a Deus atendido. E por que isso? Por que os pedidos de oração são atendidos? Porque vai alguém poderoso lá orar na casa da pessoa? Isso não existe. Não cai nesse conto não. Tem pessoas que ficam vagando de igreja para igreja, de casa para casa, procurando alguém que dê uma profetada para elas. Tem gente que vai atrás dessas baboseiras, irmãos. Tem gente que vai atrás disso. Profecia não é para acariciar o ego. Profecia é correção. Profecia é para chamar atenção. É para isso que serve a profecia. Se tem alguém em algum lugar recebendo pessoas em sua casa para dar esse tipo de profetada, cuidado. Tome cuidado, tem alguma coisa errada. Profecia é conserto. E profecia está aqui, ó, palavra de Deus. É só ler e aprender. Está tudo aqui. Não estou falando que não exista profecia. Seria muito mal da minha parte falar esse tipo de coisa. Mas só que é muito específico, irmãos. Não é todo dia, não é para todo mundo. É específico, é direcionado. Tem que vir do céu. Há uma prova sobre o profeta, sobre aquele que faz a profecia. Há uma prova sobre a vida dele, ele é responsável por aquilo que ele profere. Deus, ele cobra que a profecia seja correta. Deus cobra do profeta que ele fale daquilo que Deus está falando. Nada mais, nada menos. Então é muito sério. Então, fica um alerta. Cuidado com gente que fica correndo atrás de profecia e quer te levar junto. O caminho dessa pessoa, eu vou te falar, é o inferno. A palavra de Deus fala a respeito dessas pessoas, elas são levadas por todo o vento de doutrina. Balança para cá, vai para lá, opa, vamos lá. Balança para cá, vai para lá. E aí as pessoas não sabem porque estão doentes. Porque elas estão comendo lixo. Estão comendo lixo por aí. É possível alguém comer lixo e passar bem? Não. Não é possível. É impossível. Mas, quando na igreja em que a pessoa está, e todo mundo precisa fazer parte de um corpo, ela não pode andar desgarrada por aí.
tem que fazer parte de um corpo. E a pastora vai trazer uma palavra por esses dias pela frente, que ela está preparando faz um bom tempo já. Deus tem falado com ela, e ela vai trazer uma palavra a respeito dos tipos de membros, tipos de ovelhas. Tem para tudo gosto, irmãos, mas é por conta de Deus e ela. Mas essas pessoas ficam correndo para lá e para cá, não tem um pastor. Às vezes ficam lá na internet vendo pastor fulano, pastor cicrano, pastor não sei da quanta. Aí, quando precisa de uma oração, não pede para o pastor da internet, pede para o pastor da igreja. E é óbvio que o pastor da igreja vai orar. O pastor da internet não está nem aí para você, para ninguém. Ele quer visualização. Ele quer o dinheirinho no bolso quando cai lá o valor das visualizações. E lembre-se de uma coisa, guarda no seu coração, não estou falando que as mensagens que tem por aí na internet não são boas. São, mas você precisa saber onde você está comendo a sua comida. Tem que saber. Você tem que buscar uma boa alimentação, senão você fica doente. Senão todos nós ficamos doentes. Então nós precisamos buscar estar juntos. E quando nós estamos juntos na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma linguagem. Porque se nós somos o tal do purê de batata, não tem como uma batata ir para um lado e a outra ir para o outro, já está junto. Vai tudo para o mesmo caminho, vai tudo andar junto. E precisa ser assim. Fala para quem está do seu lado, precisamos andar juntos. Tem que andar junto. Mas há coisas que acontecem quando nós andamos juntos. Tem uma frase que é dita por pessoas aí, por aí, que fala assim: se você quer chegar rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir muito longe, vai com alguém. Anda com alguém. Às vezes você vai andar um pouco mais devagar, mas só que você vai chegar muito mais longe. E a grande questão é que não está na velocidade com que você chega, mas sim na sua constância. É claro que dá para chegar rápido e obter resultados rápidos, mas só que o que manda, o que define o seu resultado é a sua constância. Eu dei o exemplo há uns meses atrás a respeito de uma faculdade. Quem aqui faz faculdade? Temos algumas pessoas. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não é isso? É ou não é? Tem que estudar todo dia, não tem? Ou é de vez em quando só que estuda? Tem que estudar todo dia? Todo dia? E se você não estudar todo dia, o que acontece? Não rola, né? Não conclui a faculdade. Vai levar mais tempo para concluir, vai ser mais difícil. E agora, e as pessoas que só vêm no culto de Santa Ceia? E as pessoas que só vêm no culto de quarta? Quanto tempo essa pessoa vai levar para que a sua vida seja organizada? Quanto tempo essa pessoa vai levar para poder ter resultados na sua vida? Ah, pastor, você não sabe da minha vida. Mas nem quero saber se você pensa assim. Nós precisamos entender que o caminhar com Cristo exige de nós estarmos juntos. Estarmos juntos. Então, se você come uma vez por semana só, toma cuidado, porque você pode estar doente e você nem está percebendo. Às vezes você não tem apetite. Tem gente que está doente e não tem apetite. Quando eu fiquei internado no hospital na UTI, às vezes eu conseguia mandar mensagem para a pastora, que às vezes eu tinha força, eu falava para ela: eu não estou conseguindo comer, eu não tenho apetite, mas eu estava extremamente doente. Então, quem não tem apetite é porque já está morrendo. Quem não tem fome e sede da palavra de Deus é porque já está morrendo e não está percebendo. Precisa reagir, precisa comer uma comida forte, precisa comer uma comida boa.
se levantar. E às vezes pessoas se ofendem quando a palavra de Deus, ela chama a atenção. Eu gosto quando a minha atenção é chamada, sabe por quê? Porque alguém quer o meu bem. Ninguém chama a atenção de ninguém porque quer que a pessoa morra. A atenção é chamada quando nós queremos o bem. E o meu pai, todas as vezes, a minha mãe, todas as vezes que chamaram a minha atenção, é porque eles queriam o meu bem. Queriam que eu reorganizasse a minha vida, que eu fizesse o que era correto. Então você precisa se alimentar muito bem. Fala para quem está do seu lado, você precisa se alimentar bem. E a comida é todos os dias. Nós estamos no jejum da vitória. Está aqui, ó, os devocionais. Quem tem esse livrinho aqui, levanta a mão. Se você não tem ainda, lá no balcão da recepção, no final do culto, você pode pegar. São 21 devocionais, fora o que nós estamos mandando todos os dias na comunidade da igreja. Irmãos, 21 mensagens. Que igreja que dá para você 21 devocionais para você ler na sua casa? Que igreja que faz isso? Para você edificar a sua vida por 21 dias consecutivos. Pensa nisso. É para você ficar bem, para você melhorar, para você ter uma saúde melhor espiritual. Esse é o objetivo. É para isso, irmãos. E quando nós estamos juntos, a bênção do Senhor é derramada sobre a nossa cabeça. E o salmista faz essa comparação. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola, a orla das suas vestes. O que é isso? É a bênção que vem de cima para baixo, que vem de Deus e vai sendo derramada desde o alto até embaixo. A bênção que ela vem sobre o altar, sobre a vida do pastor e sobre a igreja. É sobre isso que Davi está falando. A gente precisa ler e entender aquilo que está sendo dito. Quando o salmista faz a comparação da alegria de viverem juntos os irmãos, ele mostra, ele fala a respeito do óleo precioso. Por que óleo precioso? Porque esse óleo era feito das melhores especiarias. Tem uma receita específica para esse óleo. E esse óleo custa uma fortuna. É extremamente caro. É valioso. E ele é derramado sobre a cabeça de Arão. Arão é o sacerdote, aquele que conduz o povo a adorar ao Senhor, aquele que conduz o povo a ter comunhão com Deus. Mas Davi faz a comparação, o óleo é derramado sobre a cabeça, desce sobre a barba, porque há a abundância de Deus para as nossas vidas, e desce até a orla das suas vestes, alcança todos, alcança todas as pessoas. A unção é derramada sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus. E a gente precisa crescer juntos. Com essa unção, a unção que é derramada nos leva a crescermos. Lá em Efésios, abra lá sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É Cristo quem edifica a igreja. Nós somos edificados nele, nós somos consolidados em Jesus, mas nós precisamos nos dedicar uns aos outros.
Romanos capítulo 12, você vai ver Bíblia hoje. Quase que sai um bribe aqui. Você vai ver Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 10. Diz assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, sempre deem preferência aos outros. Amem uns aos outros. Amar é dedicar, amar é doar. Amem uns aos outros com amor fraternal, e dê a preferência ao outro e não a você, e não a trazer honra para você. Dê a preferência a honrar o próximo. Isso não quer dizer que você vai entregar tudo que você tem para o próximo, mas quando você for falar, fale bem de alguém. Deixe alguém falar bem de você. Fale bem de alguém, elogie alguém, enalteça o próximo, ajude o próximo. Tem gente que quer só para si, não é assim? Não é? Para mim tudo e para os outros nada. Cuidado, cuidado, irmãos, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para abençoar o próximo, para honrar o próximo. Nós precisamos entender, ainda dentro do versículo 2 de Salmo 133, ali a representação da autoridade. E ainda em Romanos fala a respeito de nós honrarmos as nossas autoridades. Um capítulo para frente, capítulo 13, no versículo 1. Acompanhe comigo. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. A palavra de Deus nos dá ensinamentos ricos a respeito de nós honrarmos e nós reconhecermos as nossas autoridades. Eu tenho autoridades sobre a minha vida, e eu honro as minhas autoridades, aqueles que são autoridades sobre mim. Eu preciso honrar aqueles que são autoridade. Quem não honra a autoridade, traz desonra para si mesmo. Quem honra a autoridade, traz honra para a sua vida. Eu honro as minhas autoridades, eu tenho algumas autoridades sobre mim. E quando nós honramos aqueles que estão sobre nós, nós recebemos de Deus vida. Nós recebemos de Deus a bênção. Lá no Salmo 133, no versículo 3, no verso 3, olha o que diz. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós precisamos entender esse contexto. Nós precisamos andar juntos. Entender que a bênção vem de cima para baixo, sempre do alto para baixo. Quando eu quero algo para a minha vida, eu ligo para os meus superiores. Não para pedir algo, mas para conversar, para pedir uma oração, para pedir uma direção. E aqueles que estão sobre mim, eles me orientam muito bem, para que eu faça o melhor. E aí, é como o orvalho. Para que serve o orvalho? O orvalho, ele traz o frescor da manhã. O orvalho, ele rega a terra. O orvalho faz a semente germinar, faz as plantas crescerem mais fortes.
Mas olha o grande segredo. Para que nós possamos receber tudo isso, nós precisamos passar naquilo que Deus nos testa. Abraão, ele foi testado por Deus lá em Gênesis 22, mas você não precisa abrir. Quando Deus chama Abraão à prova, e fala para ele: Abraão, eu quero saber se você é meu servo mesmo, se você me ama acima de tudo. Entrega o seu filho, vai lá e sacrifica o seu filho por amor a mim. Abraão não pensa duas vezes e ele vai para fazer o sacrifício. E quando Abraão vai executar o sacrifício, Deus provê. Ali Abraão fala: Jeová Jirê, o Senhor é o Deus da provisão. Deus o abençoa. Deus, Ele olha para nós, e às vezes vem um teste sobre as nossas vidas. Deus coloca alguém na nossa frente, para saber se nós estamos na visão. Deus coloca algo diante de nós, para ver se nós estamos andando certinho, todos juntos, no mesmo propósito. Deus coloca um desafio diante de nós, para descobrir se a gente está fazendo o que precisa ser feito de verdade. Mas quando Deus coloca na nossa frente algo para nos testar, e nós somos aprovados, nós passamos no teste, aí a bênção do Senhor, ela é derramada sobre nós, como o orvalho sobre o monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando nós estudamos a respeito do monte Hermon, ele é um monte que é um lugar que não chove, é uma região totalmente desértica, é um deserto árido, só pedra e areia. Mas aquele monte, ele é tão alto, que sobre esse monte há gelo. Tem gelo, mas da onde se não tem chuva? Do orvalho da madrugada. O orvalho da madrugada, ele desce sobre o monte, ele é congelado, e quando amanhece o dia, aquele orvalho derrete. E ele vai descendo pelos montes de Sião. Só que, quando derrete o gelo, você já viu? É um fiozinho de água, não é? Às vezes uma gotinha que cai. É tão pequenininho, que você fala: isso aí não vai dar nada. Mas, olha o que acontece com aquilo que derrete, com o orvalho que derrete do Monte Hermon. Um filetezinho de água encontra outro filetezinho de água. É como você se arrumando para vir para o culto. Você é um filetezinho de água que encontra com outro pela rua, encontra um carro de um irmão, e todos estão vindo para a igreja. E esses filetezinhos de água vão formando filetes maiores, que vão se encontrando com outros, e vão formando filetes maiores. Oh, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. E quando todos esses filetes se encontram, forma-se um grande culto a Deus. E daqueles filetes de água que se encontram, é formado um rio chamado Rio Jordão. Um rio enorme, que sustenta toda aquela região. Mas da onde surge o rio, se não tem nascente? Deus derrama o orvalho, na madrugada. O sol, pela manhã, derrete o orvalho. E Deus sustenta toda aquela região, através do seu rio, que é formado dos céus. É o Senhor quem sustenta a nossa vida. É o Senhor quem traz sobre nós o sustento. É o Senhor quem manda o orvalho todas as manhãs. É o Senhor que renova as misericórdias dEle todas as manhãs sobre a nossa vida, para que a bênção e a vida dEle esteja sobre nós todos os dias. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando você está conectado a esse rio, ali, à margem, a palavra de Deus diz que naquelas margens
há muitos frutos. Naquele rio há muitos peixes. Naquele rio há vida. De um lugar que não tem nascente, onde é Deus quem faz aquele rio brotar do céu. É do céu que vem a tua bênção. É do alto que Deus derrama a unção. É Deus quem te dá a vida. É Deus quem te abençoa. E não é só hoje. É para sempre.